Boa tarde, pessoal. Sou Ian Nunes, gerente de Relações com Investidores da Tegma. Sejam bem-vindos à conferência da Tegma para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2024. Esta conferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site de Relações com Investidores da companhia. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo à conferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Para os ouvintes da conferência em inglês, disponibilizamos no chat o link da apresentação em inglês para acompanhamento. Haja vista que projetaremos somente a versão em português. Gostaria agora de passar a palavra para Nivaldo, CEO da Tegma, que dará início à apresentação. Por favor, Nivaldo, pode prosseguir. Muito boa tarde, senhoras e senhores. Sou Nivaldo Tuba, CEO da Tegma, e em nome de toda a empresa agradeço mais uma vez a participação em nossa teleconferência de resultados. Tenho aqui ao meu lado o Ramon Pérez, nosso diretor financeiro de RI, e o Ian Nunes, nosso gerente executivo de RI. Como de costume, iniciamos nossa apresentação pelo slide 2, onde as senhoras e os senhores poderão encontrar o nosso disclaimer a respeito das nossas declarações prospectivas. Passando agora para o slide 3, mostramos os destaques do trimestre. Primeiro, eu gostaria de destacar a distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio aprovados em reunião do Conselho de Administração ontem. Deliberou-se sobre a distribuição referente ao terceiro trimestre de 2024 no montante de 51 milhões de reais, ou 77 centavos de reais por ação. A data de corte será o dia 7 de novembro e o pagamento será no dia 21 de novembro. Essa distribuição corresponde a 60% do lucro líquido do período e o dividend yield dos últimos 12 meses corresponde a 10,8%. No segundo destaque, tratamos da implementação do ERP da Oracle, em substituição ao ERP da DataSul, que é o atual ERP que nós estamos utilizando. Um ano após essa divulgação, é com muita satisfação que comunicamos que, em 1/11, a Tegma concluiu com sucesso a implementação para os processos das áreas administrativas e financeiras. O sucesso dessa iniciativa reforça a nossa busca constante por inovação tecnológica e eficiência de processos, marcando um importante passo na evolução de nossa jornada de transformação digital, a qual chamamos de Tegma 5.0. Sem dúvida, esse avanço proporcionará múltiplos benefícios para a empresa, incluindo o aprimoramento da jornada digital do cliente e, principalmente, o desenvolvimento de novos modelos de negócio. Temos aqui agora o terceiro destaque. Tratamos do Investor Day da Tegma, que foi realizado no dia 17 de outubro e que podemos dizer que foi um sucesso, com uma audiência qualificada de quase 70 pessoas, entre presenciais e online. Apresentamos temas que foram importantes, tanto para os que ainda não conheciam a Tegma, como para os investidores mais experientes. Indo agora para o slide 4, nós mostramos um pequeno vídeo de resumo desse nosso evento. O Investor Day é um evento anual para investidores, uma oportunidade de reforçar nosso compromisso com quem acredita no nosso potencial. Um dia entre amigos e parceiros, onde compartilhamos nossos avanços e conquistas de forma próxima e colaborativa. Apresentamos estratégias e resultados, mostrando como estamos alinhados com nossos objetivos de crescimento, de forma clara e transparente para os acionistas, sempre prezando pela confiança que depositam em nossa empresa. Mostramos a visão futura da empresa, para que todos saibam exatamente onde queremos chegar e como planejamos continuar inovando, e quanto estamos preparados para o futuro. Compartilhamos as metas de crescimento e expectativas, deixando claro que continuamos focados em entregar valor para nossos investidores. E claro, os excelentes resultados que alcançamos, fruto do trabalho e dedicação de toda a nossa equipe. Agradecemos a todos pela presença e pela confiança na Tegma.
Juntos continuaremos a construir um futuro de sucesso. Para aqueles que não conseguiram participar, gostaria de lembrar que tanto a apresentação quanto a transmissão do evento integral estão no nosso site de RI. Mandamos também o link aqui no chat de Zoom. Bom, indo agora para o slide 5, vamos falar sobre os principais dados de mercado de veículos novos no Brasil. Conforme podemos observar no gráfico de cima, as vendas domésticas do terceiro trimestre de 24 foram 12% superiores na comparação anual. Esse desempenho vem da continuidade da melhora das condições econômicas do país, destacando-se a queda do emprego e o aumento da renda. Lembramos que o aumento recente das taxas de juros, tanto Selic quanto futuras, ainda não se refletiram em aumento das taxas de financiamento para os automóveis. Um dos motivos para tal comportamento acredita-se que seja a aprovação do marco das garantias em outubro de 23. Conforme nós detalhamos no Investor Day, os indicadores de crédito automotivo têm apresentado melhora sucessivamente desde lá. Há ainda um outro fator que merece ser mencionado, relacionando-se ao programa de aquisição de veículos novos do governo federal no ano passado, que inflou as vendas de veículos do mês de julho de 23, distorcendo assim a base de comparação do terceiro trimestre deste ano. Abaixo à esquerda, nós mostramos que a produção cresceu 18% no terceiro trimestre de 24. Esse aumento decorreu do desempenho das vendas domésticas e também das exportações de veículos do Brasil, que cresceram 30% no terceiro trimestre de 24, consequência, por sua vez, da desvalorização do real e da reação positiva de alguns mercados importantes. No slide 5, apresentamos os principais indicadores operacionais da divisão de logística automotiva. A quantidade de veículos transportados no terceiro trimestre de 24 foi de 202 mil unidades, ou seja, 19% superior na comparação anual. Esse aumento é um reflexo do crescimento das vendas domésticas e da exportação, como explicamos anteriormente. Nosso market share se expandiu 1 ponto percentual na comparação anual, atingindo 25,7% no terceiro trimestre de 24. Essa expansão na comparação anual se deu em função do aumento da participação da Tegma em montadoras, onde temos importante exposição. Por último, a distância média das viagens no terceiro trimestre de 24 foi 2% superior na comparação anual, em função do aumento da distância média das viagens domésticas. Após esses destaques iniciais, vou passar a palavra ao nosso diretor financeiro, Ramon Pérez, que falará dos nossos resultados, fluxo de caixa e demais indicadores. Boa tarde a todos. Passando para o slide 7, vamos falar sobre os resultados da divisão de logística automotiva. Podemos ver no gráfico acima que houve um crescimento de 46% na receita líquida da divisão no terceiro trimestre de 24. Explicado principalmente pelo aumento de 19% da quantidade de veículos transportados e de 2% na distância média percorrida, além do reajuste de tarifa de transporte em 24. Nesse terceiro trimestre, a Fastline, nossa operação focada na logística de veículos usados e motocicletas novas, contribuiu positivamente para o desempenho da divisão, assim como as operações de gestão de pátios e de armazém de veículos, em função da alta demanda das montadoras. Abaixo, vemos a evolução do EBITDA no terceiro trimestre, na comparação anual, bem como de sua margem. Tomando-se como base o conceito de EBITDA ex-rateio de despesas para 24, verificamos uma ampliação da margem de 17,3% para 20,4%, o que ocorre em função do ganho de produtividade da operação automotiva com o crescimento dos indicadores operacionais, das receitas e do controle de custos fixos e despesas administrativas. No slide 8, mostramos os resultados da divisão de logística integrada. Podemos observar que a receita líquida da divisão no terceiro trimestre aumentou 2% na comparação anual. Esse desempenho ocorreu em função principalmente da chegada aquém da esperada de navios com sulfato de sódio e barrilha,
que movimentam a operação de químicos. Por outro lado, o crescimento de 12% da receita bruta da divisão nos 9 meses de 24, também na comparação anual, é fruto de 2 novos contratos de transporte de barrilha e da base comparativa prejudicada, por conta da redução das operações em função da renovação de frota que ocorreu em 2023. Vale destacar que a operação de eletrodomésticos fechou recentemente o seu segundo contrato com a maior fabricante desses equipamentos no país. Esse contrato inicialmente contempla um menor escopo de serviços comparado com o cliente atual, mas pretendemos expandir nossa atuação e torná-lo uma nova via de crescimento para a divisão. No gráfico abaixo, podemos ver que a margem EBITDA do terceiro trimestre se retraiu de 30,2% para 26,6%, desconsiderando-se o rateio de despesas. Essa retração é explicada principalmente em função dos volumes reduzidos da operação de químicos, conforme explicado quando falávamos sobre a dinâmica da receita. Agora eu volto a passar a palavra para o Nivaldo, que irá comentar sobre nossa joint venture, a GDL. Obrigado, Ramon. No slide 9 mostramos os destaques financeiros da GDL. Podemos ver no gráfico acima que a receita líquida do terceiro trimestre de 24 cresceu 81% na comparação anual, atingindo 75 milhões. Tal crescimento é fruto principalmente do aumento de 33% das vendas de veículos importados pelo Brasil no terceiro trimestre de 24, que refletem uma maior quantidade de veículos que são armazenados, nacionalizados e operacionalizados na GDL. Além disso, destacamos também que outros serviços da empresa, relacionados à armazenagem geral e alfandegada, apresentaram um crescimento no período, fruto de uma dinâmica positiva do setor. Nos gráficos abaixo, mostramos à esquerda a evolução do lucro líquido da joint venture, que foi de 16 milhões no terceiro trimestre de 24. Esse desempenho é um reflexo da expansão da receita, aliado à eficiência operacional de custos e despesas. A margem líquida se retraiu no terceiro trimestre de 24 na comparação anual, em função de um ajuste contratual e retroativo, que aumentou pontualmente os custos com aluguel de pátios no terceiro tri de 24. Por último, no gráfico à esquerda, em 2024, a GDL já distribuiu 41 milhões de reais de dividendos. Devolvo agora a palavra ao Ramon, que irá seguir com a apresentação dos resultados consolidados. Obrigado, Nivaldo. Seguindo para o slide 10, apresentamos os resultados consolidados. A receita líquida do terceiro trimestre foi de 604 milhões de reais, representando um crescimento de 41% na comparação anual, basicamente constituído pelo crescimento da divisão de logística automotiva no período. Abaixo, vemos que no terceiro trimestre, a margem EBITDA se expandiu 2,2 pontos percentuais, refletindo o aumento da eficiência operacional na divisão automotiva, com a melhoria dos indicadores operacionais e o controle de custos e despesas no período. Por fim, o lucro líquido do terceiro trimestre foi de 84,4 milhões, 50% superior na comparação anual, com uma expansão de 0,8 ponto percentual da margem líquida. Tal desempenho é decorrente da melhora do resultado operacional, conforme explicado anteriormente, aliado ao crescimento da equivalência patrimonial. Passando agora para o slide 11, apresentamos no gráfico à esquerda o ciclo de caixa ao final do trimestre, que foi de 37 dias, inferior ao patamar dos últimos trimestres. Isso se deveu à regularização de títulos vencidos e de uma maior eficiência da cobrança. A respeito do CAPEX da companhia, o total no terceiro trimestre de 24 foi de 13 milhões de reais, ou 2,1% da receita líquida. Dentre os investimentos de maior relevância, tivemos o valor de 4,9 milhões de reais, que representa parte do investimento total,
na implantação do novo ERP e benfeitorias no pátio situado em Cabo de Santo Agostinho, que fica próximo ao Porto de Suape, em Pernambuco, visando ampliar a capacidade de armazenamento de veículos importados, que totalizaram 3 milhões de reais. Finalmente, à direita, mostramos o fluxo de caixa livre da companhia, que no terceiro trimestre foi positivo em 54 milhões de reais. Essa geração de caixa é consequência principalmente do resultado operacional positivo, aliado à redução do ciclo de caixa, e adicionalmente tivemos a utilização de créditos tributários, que somaram 16 milhões de reais. No slide 12, apresentamos detalhes da nossa estrutura de capital. No gráfico à esquerda, podemos ver o caixa atual de 264 milhões de reais, que é significativamente superior às amortizações da dívida bruta dos anos seguintes. No terceiro trimestre, não realizamos nenhum pagamento ou captação de dívidas. Na tabela abaixo, vemos que nossa posição de caixa líquido em setembro de 24 foi de 158 milhões de reais. Por fim, acima e à direita, apresentamos o histórico do nosso custo de dívida, que atualmente permanece em patamares de CDI mais 1,6%. Abaixo, informações sobre o nosso rating, que foi reafirmado pela Fitch em abril deste ano como A local, com perspectiva estável. Passando para o slide 13, mostramos os indicadores de rentabilidade da companhia. O retorno sobre o capital investido do terceiro trimestre, em cinza, foi de 34,7%, um aumento de 4,6 pontos percentuais contra o trimestre anterior, em função do desempenho da divisão de logística automotiva e da quase estabilidade de capital investido no período. Também no caso do ROI, na linha laranja, constata-se um crescimento de 2,2 pontos percentuais, tanto em função dos mesmos motivos de ampliação do ROIC, quanto pela maior contribuição da GDL nos resultados da empresa, via equivalência patrimonial. No gráfico abaixo, à esquerda, vemos que o EVA do terceiro trimestre se expandiu a um intervalo entre 94 e 124 milhões de reais, dependendo do custo médio ponderado de capital que se utilize como base. Essa expansão se deve à melhora dos resultados operacionais e da quase estabilidade do capital investido no período. À direita, mostramos o histórico de dividendos e de juros sobre capital próprio pagos pela companhia. Na linha preta, indicamos o payout, que nos primeiros 9 meses de 24 foi de 71%, superior ao do ano anterior, assim como o dividend yield dos últimos 12 meses, que atingiu 10,8%. No último slide, mostramos o desempenho da nossa ação, a linha laranja, em comparação com o índice Bovespa, em preto, e do índice Small Caps, em vermelho, tomando-se como base zero o fechamento do ano passado. As ações da Tegma, conforme mostrado no gráfico acima, apresentaram um desempenho superior ao de ambos os índices nos últimos 3 meses, em função do desempenho positivo observado pelo mercado automotivo e pelos resultados da empresa. Finalmente, no gráfico abaixo, apresentamos um histórico dos múltiplos pelos quais as ações da Tegma vêm sendo negociadas. Apesar dos indicadores e resultados robustos, verifica-se que estes seguem apresentando múltiplos inferiores à sua média histórica. Com isso, agradeço mais uma vez a participação e interesse de todos pela companhia, deixando aberta a sessão de perguntas e respostas. Obrigado, Ramon. A gente vai começar a sessão de perguntas e respostas agora. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, pressione o botão levantar a mão. Se sua pergunta for respondida, pode sair da fila clicando em abaixar a mão. Caso deseje fazer alguma pergunta por escrito, por favor, digite sua pergunta no campo Q&A, na parte inferior da tela.
gente vai responder as perguntas que vêm agora do Pedro e do Vitor. Pedro, você nos escuta? Boa tarde, pessoal. Obrigado por pegar minha pergunta. Vocês me escutam bem? Sim, estamos escutando. Perfeito. Eu tenho duas aqui. A primeira delas eu queria entender um pouco mais do lado de vocês. Como que vocês estão enxergando o discurso das montadoras para a produção de veículos para 2025? E eu queria entender um pouco melhor também, que surpreendeu aqui positivamente a gente essa receita, né, a tarifa de vocês nesse trimestre. Queria entender um pouco mais sobre a Fastline, o quanto que ela contribuiu de fato aqui para o trimestre, e entender um pouco da recorrência desse resultado, dado que ele foi um pouquinho mais forte do que a gente esperava. Essas são as duas principais. Obrigado. Oi, Pedro, boa tarde. Anivaldo que está falando. Agora, quando nós estamos terminando praticamente a elaboração do nosso budget para 2025, nós fizemos uma rodada com todas as montadoras e órgãos intervenientes, e o discurso é muito parecido, né? Tendo em vista os bons resultados alcançados em 2024, pelo menos até o momento, eles consideram um 2025 bastante estável, tá? Ou seja, praticamente repetindo os resultados de 24 ou com um pequeniníssimo aumento. No tocante à Fastline, a gente não fala de resultados pontuais, mas ela vem também num crescente, aumentando o número de veículos movimentados. Temos uma previsão aí de fechamento de 24, com uma movimentação de 60 mil veículos emplacados, o que é o recorde, né, da nossa movimentação. E mais do que isso, um horizonte de crescimento bastante interessante, né? Desculpe. Esclareço que o movimento de carros emplacados e carros usados sempre gira em torno de 5 a 6 vezes do carro zero. Então, nós temos aí uma evolução bastante positiva pela frente. Perfeito, ficou super claro. E se eu puder só fazer mais uma pergunta, se eu puder só explorar um pouco a questão do payout aqui para esse trimestre, né, que foi por volta ali de 60%, se a gente olhar, né, para os últimos trimestres, a gente estava falando um pouquinho mais alto, né? A gente estava falando para o primeiro semestre por volta de 80%. Se vocês têm a intenção de aumentar, como que a gente poderia pensar nesse nível de distribuição relativo ao lucro para os próximos trimestres? Oi, boa tarde. É o Ramon que tá falando. Na verdade, o ponto um pouco fora da curva foi o primeiro semestre, né? Esse payout que a gente está praticando agora nesse terceiro tri está em linha com as antecipações que a gente fez em anos recentes, né? De fato, no semestre anterior, a gente fez um payout de 80%, né? Mas foi mais um ajuste assim para adequar a nossa posição de caixa líquido, né? Isso não significa necessariamente um novo patamar de distribuição. Lembrando que a nossa política indicativa é de 50%, né? Então, essa redução que a gente fez agora esse retorno, na verdade, melhor dizendo, que a gente fez para o patamar de 60%, é mais uma consequência da análise de caixa, né, em função das demandas de capital de giro. Se você for analisar nosso capital de giro aí, ano contra ano, aumentou bastante, é de se esperar, né, com um forte crescimento de vendas aí de veículos no último trimestre. E também isso está, de certa forma, relacionado com eventuais demandas de caixa no curto, médio prazo, por conta de nossos projetos de M&A. Obrigado. Super claro, pessoal. Obrigado. Obrigado, Ramon. Agora a gente vai responder uma pergunta do Vitor, da Prumo. Vitor, você nos escuta? Está com o microfone aberto? Acho que ainda não. Eu acho que o Vitor está com o microfone dele mutado. O pessoal aqui do backup está falando que você está mutado, Vitor. A gente não consegue te escutar ainda. O pessoal falou que você está liberado aqui. Parece que não está dando certo. Bom, fazemos mais uma chamada aí para alguma pergunta via chat. A gente está disponível.
Vitor, caso você queira fazer via chat também, caso acho que parece que não conseguimos não conseguimos liberar seu microfone. Caio Baroni entrou na fila. Enquanto o Vitor consegue resolver o microfone dele, a gente escuta o Caio. Vamos liberar ele, por favor. Boa tarde, pessoal. Tá me escutando? Sim. Sim. Beleza, pô, parabéns pelos resultados aí. Eu queria explorar um pouco essa questão, quando a gente olha aqui, né, para a divisão logística automotiva, que acho que foi o grande destaque do resultado, quando a gente faz uma conta, né, para olhar ali a receita bruta por quilômetro percorrido, esse número aqui surpreendeu bastante, assim, a gente chamou bastante atenção, né, seja olhando no ano contra ano, seja olhando no tri contra tri. Eu queria entender um pouco mais, assim, quais foram os efeitos que levaram a isso, né? Sei que teve questão de reajuste aqui, que foi elevado, mas também um pouco de questão de mix, aí talvez queria explorar um pouco essa questão de mix e entender o quanto disso daqui é recorrente olhando para frente, né? Porque entendo que aqui vocês deveriam repassar os reajustes tanto para cima quanto para baixo, mas tem também um efeito mix que aqui sim poderia ser mais recorrente. Então, eu queria entender um pouco melhor o efeito desse número nesse tri. Obrigado. Ô, Baroni, tudo bem? Nivaldo. Vamos lá. O INTC, que é o Índice Nacional de Transporte de Carga, do último período das nossas renegociações tarifárias foi em torno de 10%. Aliado a isso, houve também um crescimento expressivo das receitas de gestão de pátios e outros serviços logísticos que nós prestamos na linha automotiva. Adicionalmente, a nossa subsidiária Fastline, que presta o serviço para os emplacados, apresentou um crescimento acima do da divisão. Então, tudo isso de maneira conjugada propicia esse crescimento acima de uma inflação. Tá? Perfeito, tá ótimo, obrigado. A gente está com um Q&A escrito aqui, que é da IRC. Boa tarde. Poderiam detalhar as perspectivas e guidance de receita, EBITDA e CAPEX para 2025? Eu vou passar a palavra para o Ramon responder. Agradeço a pergunta, mas infelizmente, enfim, nós não temos a política de apresentar guidance de receita e de EBITDA, tá? Para os próximos anos ou mesmo para o trimestre, tá? Mas, de qualquer forma, eu convido vocês a visitarem o nosso site de RI, onde a gente apresenta ali uma correlação entre volumes e margens, que vocês podem ter um bom insight aí a respeito dos nossos resultados futuros, tá bom? Obrigado, Ramon. Última chamada pelas perguntas. Alguém mais? Bom, agradeço a presença de todos. Passo a palavra para o Nivaldo fazer nosso fechamento. Bom, pessoal, senhoras e senhores, muito obrigado aí pela presença, pela atenção que nos deram nesses últimos minutos. Realmente aí nós estamos bastante satisfeitos com o resultado do terceiro trimestre e, consequentemente, com o resultado acumulado do ano até setembro. Muito obrigado, então, mais uma vez, e tenhamos todos aí um bom final de tarde.